Eu queria saber quem tem Bíblia. Levanta a Bíblia para eu ver. Amém. Que coisa boa. Que coisa boa. Pois é nesse livro que a gente vai meditar. Né? É nesse livro que nós vamos meditar. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Ok. Alguns textos eu trouxe, alguns eu não trouxe, mas eu queria começar a nossa meditação pensando um pouquinho nesse texto aí que o apóstolo João deixou para nós. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos ensina. Obrigada, ó Deus, porque a tua palavra está diante de nós. Fala ao nosso coração, Senhor. Muda, ó Deus, a nossa mente, a nossa visão, que nós possamos enxergar todas as coisas, ó Deus, pelo prisma da tua palavra, Senhor. Te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós. E nos ensina, Pai, nesta noite. Espírito Santo de Deus, trabalha e nos convence. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. É bom a gente, quando vai estudar a palavra de Deus, nós pensarmos um pouquinho na razão por que os livros da Bíblia foram escritos, e em particular os livros que a gente está utilizando. As 3 cartas de João e também a carta de Judas, que é uma carta muito pouco lida, porque tem muita gente na igreja que pensa que quem escreveu a carta de Judas foi Judas que traiu Jesus, e não foi. A carta de Judas, ela foi escrita pelo irmão de Jesus. Mas tanto as 3 cartas de João como a carta de Judas, elas têm os mesmos objetivos, 2 objetivos, na verdade. Quais eram os objetivos aqui, em particular, de João, ao escrever essas 3 cartas? João escreve essas cartas às igrejas da Ásia Menor, por volta aí do ano 60 da era cristã. João, provavelmente, já nesse tempo, era o único apóstolo do Senhor que estava vivo. E João sentia uma grande responsabilidade com aquelas igrejas nascentes, aquelas igrejas que começavam a se estruturar e a crescer para a glória de Deus. Mas um problema estava acontecendo naquelas igrejas, muito sério. Naquela época a gente não tinha internet, e a maneira como o apóstolo João se valia para que os ensinamentos, as exortações, as orientações dele chegassem a essas igrejas, era pelos pregadores itinerantes. Das igrejas, João, pastor da igreja de Éfeso, saíam aqueles pregadores e levavam a mensagem de Jesus para outras regiões e também levavam do apóstolo João algumas orientações. Mas problemas que a gente tem hoje já existiam naquela época, e olha que a igreja estava nascendo, tinha aproximadamente 30 anos só que Jesus havia morrido e ressuscitado. E já tinham problemas sérios na igreja. Junto com esses pregadores itinerantes, saíam também alguns que eram falsos pregadores da palavra de Deus. Eles tinham roupa de crente, cara de crente, falavam como crentes, mas a mensagem que eles anunciavam eram heresias. E o apóstolo João estava muito preocupado com esses hereges que estavam levando a mensagem do evangelho, e junto, embutido, porque nenhum herege, ele chega e escancara. Nas nossas igrejas também é assim, as pessoas chegam, vão pregar, e lá no meio alguma coisa não bate com a realidade das Escrituras, e muitas vezes as pessoas que estão na igreja, por desconhecerem a palavra de Deus, não percebem as heresias que estão sendo trazidas. E o apóstolo João então escreve, a primeira razão para João escrever essas 3 cartas
era para orientar as igrejas com relação a esses falsos mestres. E João, então, nessas cartas, ele diz a essas igrejas, olha, cuidado quando chegarem aí os pregadores. E é interessante, há um documento da igreja primitiva chamado Didaquê, e nesse documento está registrado lá que uma das orientações que as igrejas tinham é, se alguém chegar e ficar mais de 3 dias, pode ter certeza que ele é um falso profeta, quer viver às custas de vocês. Então tinha isso também. E aí João escreve e diz assim, olha, tomem muito cuidado. E eu vou escrever essa carta e eu vou dar algumas orientações para vocês conseguirem olhar essas pessoas e identificarem se elas são falsas ou verdadeiras. Se são pessoas que estão levando realmente a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, essa era uma das razões. Uma mensagem também que esses falsos profetas levavam, eles diziam que Jesus não era Deus encarnado. Jesus era tipo um holograma. Você olhava, via, mas se você fosse botar a mão, não tinha carne. Também era uma coisa que eles anunciavam. Já naquela época, 30 anos após a morte de Jesus. Então, João vai advertir a igreja e vai dizer às igrejas, olha, nós precisamos identificar quem são os verdadeiros salvos em Cristo Jesus. Então, nós temos que reconhecer também uma outra coisa que João vai colocar aqui. As cartas de João, elas não servem apenas para mostrar para a gente como a gente identifica um falso crente, mas serve também para a gente identificar se nós somos crentes de fato. Tão interessante, irmãos, isso mexeu tanto comigo, porque a gente não costuma não ouvir isso nas igrejas, de que a gente precisa fazer um autoexame, a gente precisa analisar a nossa vida para que a gente possa também ter certeza de que nós somos salvos. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre essa certeza, como é que eu posso ter certeza de que eu sou salvo em Jesus? Problemas a gente tem hoje nas igrejas, a gente está vivendo um tempo em que muitas das nossas igrejas, a gente não ouve o evangelho genuíno de Jesus. Alguns assuntos básicos da palavra de Deus, como os atributos de Deus, a doutrina da salvação, da justificação, sobre o pecado, sobre o céu, sobre o inferno, a gente pouco ouve isso hoje nas nossas igrejas. Isso é um problema muito sério, porque quando a gente reduz na nossa igreja o ensino do evangelho genuíno de Jesus, nós estamos produzindo uma igreja aquém daquilo que ela deveria ser. A gente está colocando um reducionismo na vida da igreja como povo de Deus. E aí o resultado dessa situação que a gente vive hoje nos nossos dias, 3 deles pelo menos. Nós temos hoje nas nossas igrejas muitas pessoas sentadas que não têm certeza da salvação. Ou, o que é pior, muitas pessoas têm falsa certeza da salvação. E você chega e diz, você é salvo? Não, eu sou salvo. Se você perguntar para ela por que você é salvo, ela não sabe te dizer por que ela é salva. Então, o reducionismo na pregação do evangelho genuíno traz a falsa certeza da salvação. Com essa diluição da mensagem do evangelho genuíno, também a igreja deixa de ser um corpo espiritual de crentes regenerados. Isso é muito sério. A igreja deixando de ser um corpo vivo, corpo do Senhor Jesus, ela vai se tornar um ajuntamento de pessoas que professam crer em Jesus, mas vivem como se Deus não existisse. Está cheio nas nossas igrejas de pessoas que dizem, não, eu sou salva. Mas se você olhar para a vida dessas pessoas, elas vivem, de fato, como se Deus não existisse. Uma terceira coisa que acontece com esse reducionismo é que a pureza deixa de ser a marca da igreja. E quando a pureza deixa de ser a marca da igreja, o nome de Deus é desacreditado. As pessoas olham para nós, ou olham para aqueles que dizem
que são crentes e que vivem como se Deus não existisse. E quando elas olham para essas pessoas e não conseguem perceber nenhuma mudança, eles zombam do nome de Deus. Eles escarnecem de Deus. E aí a gente vê, nós estamos estudando agora com os jovens os 10 mandamentos, o terceiro mandamento é quebrado. Porque o terceiro mandamento, ele diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. E a gente está acostumado a pensar nesse versículo, nesse mandamento, como sendo uma ordem de Deus para que eu não fale o nome de Deus em vão. Não é assim? Mas o sentido desse texto não é falar o nome. O sentido do não tomar o nome de Deus em vão é de você levar com você o nome de Deus e naquela maneira de você viver, você não glorificar a Deus e por causa disso o nome de Deus ser desacreditado. E a palavra de Deus diz que Deus não tomará por inocente aquele que tomar, que levar o seu nome em vão. Isso é muito grave e isso é muito sério. E aí João está aí advertindo a igreja com relação a esses problemas. Não sei se eu estou acertando com esse negócio aqui. Para lá? Ah, ok. Então, gente, eu queria destacar esse objetivo que João coloca aí na sua carta. Olha só o que João diz aí, né? Que eu coloquei em amarelo e destaquei o objetivo dele. E o objetivo de João é esse. Ele diz assim: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Né? A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Esse é o objetivo de João. Fazer com que aquela igreja realmente soubesse que eles são filhos de Deus. E para a gente aí pensar nessa questão, eu trouxe 3 coisinhas e eu espero que a gente tenha tempo para analisar essas coisas. Primeira questão que eu queria colocar para a gente pensar. Para a gente entender o Evangelho, entender aquilo que Deus fez por nós, eu preciso primeiro entender quem eu sou. O pastor Paul Washer, ele conta uma ilustração que eu acho fantástica para a gente entender quem a gente é. Ele diz assim: vamos pensar que você chegou na sua casa um dia, e quando você chega na sua casa, você encontra uma pessoa que acabou de assassinar toda a sua família. Matou sua esposa, o seu marido, matou seus filhos, e aí você chega em casa e ainda encontra esse assassino com a faca que ele usou na mão, ensanguentada, ele todo sujo de sangue. Você consegue imobilizar essa pessoa, chama a polícia, esse assassino é preso, todas as provas estão contra ele, ele vai a julgamento, no julgamento fica claro que ele cometeu aquele crime, que ele matou toda a sua família. Não há nada que diga o contrário, todas as provas estão ali. E aí, quando o juiz vem dar o veredito, o juiz olha para aquele homem e diz assim: olha, eu sei que você matou toda a família, toda uma família, mas como eu sou bom, eu quero dizer para você que você está perdoado. Você pode ir embora em paz. O que você faria com esse juiz? O que você diria acerca dele? Você diria ou que ele é maluco, ou você diria que ele aceitou suborno, você diria que ele é injusto, menos que ele é justo. Por quê? Porque ele absolveu um assassino, confesso. Você consegue trazer isso para a realidade que a gente está querendo pensar em quem nós somos? Tem gente que diz assim: ah, não, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus é bom. Se Deus olhasse para Solange, olhasse para você e dissesse assim: não, eu vou te livrar do inferno, porque eu sou bom, ele estaria sendo justo? Não. Por quê? Porque nós somos assassinos. Nós somos aquele assassino. Nós somos essa pessoa que ofende a Deus, que não busca Deus. E jamais Deus pode olhar para nós, para qualquer um de nós, para mim, para você,
e dizer, olha, você está perdoado, simples assim. Não, ele é justo. E a justiça de Deus precisa ser satisfeita. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 3, verso 10 e 12, não há justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. E aí, queridos, Deus que é justo, nós somos assassinos, somos maus, o nosso coração é mau, os nossos pensamentos são maus, os nossos desejos são maus, as nossas reações também são más. As nossas ações às vezes são boas, sabe por quê? Porque na ação ela é pensada. Mas você quer conhecer uma pessoa? Pega ela na hora de uma reação. Aquela hora que ela não mede as palavras. Porque ela foi pega num momento ali que ela explodiu. É ela. Não é a ação que diz quem você é, mas é a sua reação. E pela sua reação, você já pode olhar para você no espelho e dizer quem você é. Você é aquele assassino. Você é o impuro. Você é o mentiroso. Você é o arrogante. Você é o idólatra. Você é o avarento. Esse é você. Você merece a morte. É isso que a palavra de Deus coloca para nós. E por causa do nosso pecado, por causa daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos porque somos, nós estamos condenados à morte. Estamos condenados ao inferno, porque somos maus, assassinos, corruptos, mentirosos, injustos, arrogantes, falsos, somos nós. Somos nós. E é interessante, às vezes, a gente olha para o que está acontecendo na nossa política e a gente vê aqueles políticos lá e a gente tem a coragem de apontar o dedo como se nós fôssemos melhores do que ele. E eu me lembro quando eu vejo muita gente fazer isso, muito crente fazer isso, falar mal e em cima. Eu me lembro da mulher pecadora. Esses políticos, a gente pode dizer que eles são aquela mulher pecadora, que eles jogam aos pés de Jesus e dizem assim, aí, Senhor, foi pego em adultério, e agora? Aí Jesus vem e mostra isso. Você é assassino também, você é adúltero também. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Nós somos essas pessoas, mas imundas por causa do nosso pecado, desprezíveis aos olhos de Deus. Somos pessoas que não reconhecemos a grandeza de Deus, viramos as nossas costas para o Criador e utilizamos e usamos as pessoas muitas vezes para que os nossos caprichos, as nossas vaidades sejam satisfeitas. Não damos ao eterno Deus a glória devida ao seu nome. Então, a gente já sabe quem a gente é. Somos pecadores, condenados, sentenciados à morte, e o nosso destino é o inferno. E Romanos é muito bom para mostrar isso para a gente. No capítulo 1, no verso 18, o apóstolo Paulo diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós somos essas pessoas. Mas, graças a Deus, que nós temos o Evangelho. E aí vem aquela questão que a gente tem que pensar, e que é fato, a gente não sabe o que é o Evangelho. De fato, a gente não consegue entender, e às vezes a gente não ouve na igreja, de fato, o que é o Evangelho de Jesus. O que representa essa boa notícia para o pecador perdido. Somos maus, somos assassinos, merecemos o inferno, merecemos a condenação por causa do nosso pecado, a morte eterna, o inferno. Deus, ele é justo, ele precisa punir e a sentença é a morte. Deus precisa satisfazer a justiça porque ele é um Deus santo, mas porque ele também é amor, ele olha para nós e ele então resolve o problema. Como? Ele mesmo se torna o justo, encarnado, que vem para morrer a morte que eu e você merecíamos. Se Deus não resolvesse o problema da exigência da sua própria justiça,
Deus teria que matar todos nós. E ele seria justo? Claro, claro. A questão não é por que Deus deixa tantas pessoas morrerem. A questão é por que Deus deixa eu e você vivo. Misericórdia. Porque, na verdade, que se morresse todo mundo, se Deus mandasse um novo dilúvio aí, mandasse, ceifasse todo mundo, ele não estaria sendo nada mais do que justo. Por quê? Porque nem eu e você prestamos. A verdade é essa. A gente tem uma cara de bonzinho, não é verdade? Mas nós não prestamos. Então, se Deus mandasse um raio, fulminasse todo mundo que está aqui, glória a Deus. Porque ele não está fazendo nada mais do que exercendo a sua justiça, que é santa e perfeita. E nós somos pecadores, somos impuros. Se Deus, ele mesmo, não resolvesse a sua própria justiça, ele não criasse meios para que a sua justiça fosse realmente satisfeita, nós teríamos todos que morrer. Porque ele é justo. Mas aí Deus, na sua infinita misericórdia, o Deus eterno, ele resolve o nosso problema da morte. Vamos pensar um pouquinho, queridos, nisso aqui. Deus, o Senhor, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, precisou deixar o seu trono, a sua glória, se esvaziar, se encarnar, depender do leite de uma mulher pobre, pecadora, para não morrer de fome. Esse Deus que deixa a sua glória, que se esvazia, se encarna, depende do homem pecador para viver. Esse Deus maravilhoso foi traído, abandonado, condenado, açoitado e, por fim, crucificado. Será que a gente consegue entender o que é isso? E o mais difícil de tudo que aconteceu, é que esse Deus homem encarnado, ele precisou tomar o cálice da ira de Deus. Vocês lembram desse texto, irmãos? Jesus estava no Getsêmani, pouco antes, de tudo acontecer. Foi uma noite terrível, aquela. Diz a palavra de Deus que a angústia dele era tão grande que o seu suor se transformou em sangue. E naquela oração que Jesus fez ali, naquele lugar, ele disse: Pai, se possível, o quê? Passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? O que você acha? Que cálice é esse? Que Jesus, ali naquele momento de angústia, ora a Deus e pede: passa de mim esse cálice. Vocês sabem que tem muita gente na igreja achando que o cálice é a cruz? Eu acho que tem gente aqui que pensava também. O cálice não é a cruz. Gente, você acha que Jesus ia ficar apavorado porque ele morreu na cruz? Você sabe quantas pessoas morreram na cruz? Na época da igreja primitiva? Sabe com Nero, quantas pessoas morreram crucificadas? E elas eram penduradas no madeiro. E diz a história que na época em que Nero persegue a igreja em Roma, por causa daquele incêndio que ele mesmo provocou, faltou madeira para pregar os crentes. E muitos eram presos, e quando eles estavam próximos da morte, jogavam óleo e tocavam fogo nos cristãos. E aí você vem dizer para mim que Jesus está pedindo para Deus para passar o cálice porque é a cruz? Fala sério, hein, gente? O que é isso? Pedro, diz a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo só não foi crucificado porque ele era romano. Cortaram a cabeça dele. Um romano não iria morrer naquela cruz. Que cálice é esse que Jesus pede para Deus? Passa de mim esse cálice. E que ele sua sangue ali por causa disso. Então, se você achava que era a cruz, não é. O cálice, irmãos, é a ira do Todo-Poderoso. O que Jesus estava vendo ali é que a ira de Deus, por causa do pecado,
o exercício da justiça plena de Deus, que nos mataria, nos esmagaria, esse cálice ele teria que beber inteiro, para que não ficasse nenhuma gota para mim e para você. Isso era tremendo. Quando a palavra de Deus diz que Jesus morre na cruz, e se você lê os profetas e vê tudo que é falado sobre aquela morte, sobre o que aconteceria ali, a palavra de Deus diz que ele seria esmagado, moído pelas nossas transgressões, por causa do meu pecado e por causa do seu pecado, do meu assassinato e do seu assassinato. Gente, é como se Deus pegasse um trator daquele e fosse passando devagarzinho, esmagando Jesus. E Jesus sentindo o peso da ira de Deus por causa do pecado que ele não cometeu. Era isso que Jesus estava orando ali, porque ele sabia que isso é que seria terrível. Ver o Pai dar as costas para ele por causa do pecado dele. E é interessante a gente pensar, a palavra de Deus diz, qual é o primeiro mandamento, gente? Qual é o primeiro mandamento? Ai, ai, ai. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você sabia que eu e você não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas em nenhum momento da nossa vida? Você sabia disso? Que nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas em nenhum momento da nossa vida? E você sabia que Jesus nunca deixou de amar a Deus sobre todas as coisas em nenhum momento da vida dele? Olha que coisa, gente. E na cruz, eu não sei como é que foi isso. Como é que Deus dá as costas para Deus. São coisas, são mistérios que a gente não entende. Jesus, na hora que ele diz ali, Deus meu, por que me desamparaste? A gente lê, a gente está acostumado com o sagrado. E a gente não consegue perceber o que é isso de fato. O que Jesus estava falando ali. Isso é evangelho. Jesus se encarnar, tomar o cálice da ira de Deus, ser esmagado naquela cruz, em nosso lugar. E uma outra coisa também que a igreja, às vezes, e muita gente pensa, que Jesus ali naquela cruz, ele estava nos livrando do diabo. Você sabia que tem gente na igreja que acha isso? E eu tenho certeza que tem gente aqui que diz, ué, mas não é não? Não, Jesus não estava livrando você do diabo. Jesus estava livrando você de Deus. Ele se coloca entre você e a ira de Deus. Era disso que Jesus estava te livrando. Não é do diabo, gente. Pelo amor de Deus, que diabo? Era a ira de Deus que estaria sobre você. Jesus se coloca entre você e Deus. Não é por causa do diabo. Jesus não está te livrando do diabo. Ele te livrou da ira de Deus. Isso é evangelho. E tem crente com medo do diabo. Tinha que ter medo, era de Deus. Tinha que ter medo, era de Deus. Porque o negócio é sério. Então, queridos, a gente precisa entender isso. Jesus nos livra da ira de Deus. Ele toma aquele cálice para que a gente não pudesse e não precisasse passar por aquilo tudo. E a gente tem que conseguir aí pensar e colocar na nossa mente o trono, a manjedoura, a cruz e o túmulo vazio. Colocar essas imagens na nossa mente. Isso é maravilhoso. E a gente deveria pensar nisso todos os dias. E a gente deveria se colocar de joelhos diante de Deus. E louvar a esse Deus por tudo de bom, de maravilhoso que Ele tem feito por nós. Isso é o Evangelho. Jesus tomar o cálice da ira de Deus no nosso lugar, morrer para que a nossa dívida fosse encravada na cruz. Isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala disso. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós. Jesus removeu inteiramente a nossa dívida e encravou a nossa dívida na cruz. É como se a gente tivesse ali um papel, e naquele papel ali escrito todos os meus pecados, os seus pecados, todos ali. Com a morte de Jesus, ele encrava na cruz e nós estamos livres, porque Deus é maravilhoso. Isso é o Evangelho. Somos
pecadores, assassinos, maus, totalmente maus. Mas temos o Evangelho de Deus sobre nós. E a terceira coisa aí que eu queria pensar com você é essa. Eu sou salvo? Já entendemos aí quem é que nós somos? Já vimos aí um pouquinho do que é o Evangelho de Jesus? E agora a gente vai pensar um pouco nessa questão. Será que eu sou salvo? E aí, gente, olha só o que eu descobri na Escritura. Nunca, sou filha de pastor, nunca ouvi uma mensagem sobre esse tipo de advertência do Evangelho. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aí, em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Olha que coisa interessante esses dois verbos colocados aí. É a ordem da palavra de Deus. Você está na igreja? Beleza. Mas a palavra de Deus está ordenando para você, ordem. Examine-se, para você saber se você realmente está na fé. Prove a você mesmo, para saber se você de fato é salvo. Nossa! Aí a gente pensa assim, não, você perguntar para você, você é salvo? Sou, fui batizado, fiz profissão de fé, sou aluno da escola dominical, eu leio a minha Bíblia de vez em quando eu até vou na reunião de oração, beleza. Eu queria dizer para você que isso não é evidência de salvação. Não é. A palavra de Deus é que vai ensinar para a gente como é que a gente pode olhar para nós mesmos e perceber se de fato nós somos salvos. Qual é a evidência da nossa salvação? E a gente vai encontrar isso na palavra de Deus. Essa resposta a gente vai encontrar na palavra de Deus. Então, como é que a gente sabe se a gente é salvo? Como é que eu posso me examinar? Como é que eu posso me provar? Como é que eu posso dizer com certeza eu sou salvo? Você tem que olhar para as Escrituras. A palavra de Deus diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito aqui, na palavra de Deus. Não tem essa de, não, eu senti o Espírito Santo falando comigo que eu sou salvo. Ah, coitado de você. Abre a Bíblia e pede ao Espírito Santo de Deus para mostrar para você na palavra, para que você possa fazer o seu autoexame e saber se de fato você é salvo ou não. As igrejas estão cheias de pessoas que acham que são salvas e não sabem nem o que é o Evangelho. E a gente precisa falar. Precisa mostrar. E aí eu fui buscar, agora nós vamos voltar a João. Gente, eu encontrei na primeira carta de João, pelo menos 12 marcas do verdadeiro salvo. 12. Mas eu não vou trazer as 12 aqui, eu gosto de falar, mas nem tanto. Eu vou tentar falar de 3. 3 marcas que o apóstolo João vai colocar na sua carta para a gente poder olhar para ela e identificar se nós somos salvos ou não. Primeira evidência, se você é salvo ou não. Está lá. 1 João 1, 5 a 7. Clarice, lê aí bem alto. Não, eu vou ler, senão não sai lá. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a primeira marca do verdadeiro salvo é que o verdadeiro salvo o quê? Anda na luz. Você lembra que eu falei para vocês que dos falsos profetas? Uma coisa que eles diziam, sabe o que era? É que Deus é treva. Eles diziam isso. Eles diziam o seguinte: nem tudo de Deus está revelado. Existem algumas coisas ocultas. E que Deus só revela para as pessoas especiais. E os especiais eram eles. Então, nós vamos trazer para vocês aqui essa revelação especial.
Por isso João vem com essa palavra e diz assim, ó, Deus não é trevas, Deus é o quê? Luz. Tudo o que precisava ser dito já está dito, porque Deus é luz. E aí João coloca, olha, você vai saber se você é crente de fato, se você é um salvo de fato, se você andar na luz. E é interessante, gente, a gente estudar a Bíblia é bom demais. Essa palavra andar, sabe qual é o sentido dela? Nesse texto aqui? É circular, é andar em volta. Isso é andar na luz. Quem é a luz? Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. O que João está dizendo para a igreja é, anda em volta, ao redor de Jesus. Aquele que anda ao redor de Jesus, esse não vai andar nas trevas, esse está na luz. É isso que João está falando. E aí a gente tem que parar e pensar. Será que eu estou andando na luz? Será que eu tenho me preocupado em estar ali, ao lado de Jesus? Isso aqui também dá um sentido de estilo de vida. O seu estilo de vida tem que ser esse, de andar sempre com Jesus. Isso tem que ser alguma coisa que marque a sua vida, que identifique você, o seu estilo de vida. O falso convertido, aquele que está na igreja, que fala que é salvo, mas ele não dá testemunho da sua salvação, ele não vive na luz, você já pode dizer, coitado, vai para o inferno. É isso que João está falando, não sou eu. Para ser salvo, anda na luz. O salvo anda na luz. Mas, Solange, é impossível a gente andar. Eu sei que é impossível, a gente vai ver daqui a pouco. Você andar 100% ali. Mas é interessante, eu também ouvi uma ilustração que eu achei muito interessante. Andar na luz, olha só, queridos, como é que é esse negócio? Você não vai acertar sempre. Não vamos, gente. A gente já viu aqui o que a gente é. A gente não é nada, a gente é... Ai, meu Deus, só a misericórdia de Deus mesmo. Pensa assim, uma criança e o pai, na praia. O pai vai caminhando e o filho quer imitar o pai. E aí o filho quer andar nas pegadas do pai. Só que a perninha dele é o quê? É curta. E ele vai fazendo força para andar na pegada do pai. Mas aí, num momento ali que ele está tentando, ele cai. Mas aí ele levanta e ele quer continuar. Quem olha de fora pode rir, pode zombar, achar, coitado. Mas uma coisa, essa pessoa que está de fora olhando, ela vai dizer, nossa, ele quer andar como o pai dele. Isso é andar na luz. Não significa que você vai conseguir 100%, você não vai. Mas você não pode desistir. Você tem que levantar e continuar. Você tem que levantar e continuar. Isso é andar na luz. É isso que Jesus quer de nós. Precisamos entender. E aí para a gente identificar isso, eu quero dizer para você o seguinte, alguém que conhece você lá de fora do mundo, ele consegue olhar para você e perceber na sua vida alguma coisa diferente da vida dele? Se ele não percebe, eu queria dizer para você que você está enganado, você está nas trevas. Eu queria dizer para você que você está indo para o inferno. Você pode estar vindo na igreja, você pode ter sido batizado, você pode tomar ceia, mas você vai para o inferno. Se não há nada que mostre essa diferença, você tem que desconfiar, no mínimo. Sabe por quê? Porque é Jesus mesmo que diz, lá em Mateus 7. Tem gente que não gosta disso, mas é Jesus que disse. Jesus diz assim, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por essa porta. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam por ela. Quantos são, gente? Poucos. Eu quero ser um desses. Preciso andar na luz.
E eu queria dizer para você que se você passar 30 anos da sua vida andando na luz, e lá num determinado momento você se aparta dessa luz, eu queria dizer para você que na luz mesmo você nunca andou. Porque quem é de Deus vai permanecer na luz. Quem é de Deus vai permanecer na luz. E aí Jesus está nos exortando, né? Precisamos ter um estilo de vida que revele que nós andamos na luz. Ao redor de Jesus. Sempre ao redor de Jesus. Uma outra coisa, uma outra marca. O cristão confessa o seu pecado. Eu queria perguntar para você, quando foi que você teve a experiência de ver um irmão da igreja chegar para você e confessar o pecado dele e pedir perdão? Tem alguma coisa errada na igreja. A gente está achando que a gente não tem pecado. Alguma coisa está errada, queridos. O apóstolo João que coloca. Se dissermos que nós não temos pecado, nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado cometido, não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É maravilhoso a gente saber que Deus nos conhece e sabe quem nós somos. É isso que João está falando aí, ó. Deus sabe quem são vocês, quem somos nós. Você sabe que nós somos pecadores. E João coloca isso aqui. A certeza da salvação não reside na ausência do pecado, mas em uma resposta correta em relação ao pecado que cometemos. Não é que a gente não peque, mas eu preciso dar uma resposta ao meu pecado condizente com andar na luz. E eu preciso me arrepender do meu pecado. Eu preciso colocar diante de Deus o meu pecado. Eu preciso sentir tristeza por causa do meu pecado. Essa é a marca do arrependimento, é a tristeza. É você se colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu pequei. E você se derramar diante de Deus e chorar e dizer, Senhor, eu não queria. Tem misericórdia de mim. E vocês sabem o que significa a palavra arrependimento? Gente, eu achei tão interessante, eu achei uma definição também que eu achei assim, demais. Arrepender, confessar, significa que você concorda com Deus. Olha que coisa interessante. Quando você se arrepende, você confessa, você está dizendo, Deus, eu concordo contigo que eu não valho nada. Deus, eu concordo contigo que isso que eu fiz é abominação para ti. Deus, eu concordo que essa minha atitude não é a marca de quem anda contigo. Eu concordo contigo. Por isso, Senhor, eu me arrependo. Eu não quero ser inimigo do Senhor. Gente, você quer ser inimigo de Deus? Então você tem que concordar com Ele. É isso que é arrepender-se. Mas se às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, não, mas eu tenho um relacionamento com Deus. Eu queria dizer para você que o seu relacionamento com Deus, ele está intimamente ligado com a mudança do seu relacionamento com o pecado. Como é que uma pessoa diz que ela tem relacionamento com Deus e a vida dela de pecado não muda? Alguma coisa não bate. Porque se o seu relacionamento com Deus, ele é uma coisa autêntica, é uma coisa que você está cultivando, é claro que o seu relacionamento com o pecado também vai ser alterado, gente. Não tem como você andar na luz com os pés nas trevas. A gente precisa entender isso. É isso que é ser verdadeiramente salvo. Confessar, arrepender-se, concordar com Deus daquilo, da minha condição, daquilo que eu sou. Quantas pessoas nas nossas igrejas não têm consciência do seu pecado, porque não andam ao redor de Jesus? E aí não são marcadas por uma confissão verdadeira. E isso acontece porque essas pessoas não são convertidas. Estão indo para o inferno. A gente tem que falar, gente. A gente não fala, mas tem que falar. Fazer o quê? Aí a gente diz, mas a palavra de Deus diz para não julgar. Não, a gente não pode fazer juízo temerário. Mas a palavra de Deus aqui é João ensinando para a gente julgar. Ele fala assim, se ficar 3 dias na sua casa, manda embora. Porque está querendo viver às custas de vocês. Você não está julgando, não? Claro que você está, você tem que julgar. Você não é bobo, você é inteligente.
Então, a gente tem que entender as coisas que a palavra diz. É para julgar, sim. O primeiro que você precisa julgar é você mesmo. Tem que olhar no espelho e falar assim, Solange, você é salva? Espera aí, Solange, você tem certeza? E esse autoexame, a gente tem que fazer ele sempre. Sempre examinai-vos, provai-vos, se de fato vocês estão na fé. Abre o olho. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Terceira, para a gente caminhar para o fim, o cristão guarda os mandamentos de Deus. E aí eu pergunto para você está estudando a Bíblia? Não, Solange, eu vou na igreja. Coitado de você. Queria dizer para você que se você não ama a palavra e você não estuda a palavra, eu queria dizer para você que você não é salvo. Porque o salvo ama a palavra de Deus. Olha o que João diz. Sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Você tem estudado a palavra de Deus? Ela é o seu consolo, o seu conforto, o seu alimento diário. A palavra de Deus é isso para você? Não, ela está lá. Quando eu vou na igreja, eu ainda levo. Eu queria dizer para você que você não é salvo. Porque o salvo ama a palavra de Deus. Gente, olha que incoerência. Tem gente na igreja que não lê a Bíblia. Tem gente na igreja que não estuda a Bíblia. E acha que é salvo. Olha, não sou eu que estou falando. É João, o apóstolo. Não sou eu. É a palavra de Deus que está dizendo. Aquele que verdadeiramente, é meu. Conhece os meus mandamentos. E guarda os meus mandamentos. É isso que a palavra de Deus está colocando aqui para nós. Precisamos entender que nós só seremos de fato filhos de Deus se demonstrarmos com a nossa vida que nós conhecemos a Deus, amamos conhecer a Deus, em nós cresce esse desejo de conhecer a Deus. É claro que isso não significa que o cristão genuinamente convertido nunca vai negligenciar a lei e os mandamentos de Deus. Então, quem tem o hábito de ler a Bíblia toda, de repente, quando chega lá em Levítico, nossa, difícil, hein? Vai dizer também que nunca aconteceu com você o que acontece às vezes comigo, que eu pego a Bíblia para ler, eu começo a ler, quando eu termino de ler um capítulo, eu não sei mais o que eu li lá no início, porque a minha cabeça estava voando. Isso não acontece com você, não? Isso acontece, gente. Mas é para a gente desistir? Claro que não. Lê de novo. Começa de novo. Está difícil concentrar? Lê em voz alta. Mas é a palavra de Deus que é o teu alimento. Não tem como, gente. Gente, é incrível. É incrível. Sabe o que acontece hoje em dia? Nas nossas igrejas. Nossa, mas tem tanto crente cheio de opinião. Por que os crentes são cheios de opiniões? Porque não conhece a palavra. Não interessa a sua opinião. Não interessa, gente. Interessa o que você acha? Nem um pouco. Interessa o que eu acho? Nem um pouquinho. Interessa o que Deus diz. Gente, a gente tem que se guiar pela palavra. Não, eu acho que é assim. Você pode achar o que você quiser. A Bíblia vai continuar dizendo o que ela diz. Você pode pensar o que você quiser. A Bíblia vai continuar dizendo o que ela diz. Ela não vai mudar por causa dos seus belos olhos. Não vai. Precisamos entender isso. Precisamos conhecer, porque a gente está vivendo hoje um tempo em que o liberalismo está entrando na igreja, que tudo é relativo hoje, tudo. Por quê? Porque os crentes não conhecem a Bíblia. Os crentes não sabem a Bíblia mais. Não sabem, gente, não sabem nem achar os livros. Se eu mandar achar aqui Joel, Obadias, vai ter gente que vai dizer, mas tem isso na Bíblia? Gente, esse é o livro. Esse é o nosso livro. Ele é tudo para nós, é o nosso alimento. É ele que diz para a gente, que ensina para a gente, até para a gente saber se a gente é salvo ou não. E a gente não abre. A gente não tem prazer nele. A gente fica ouvindo o que as pessoas acham, fica lendo livros. Ai, nossa, 10 maneiras de ir para o céu. Ai, ai.
10 maneiras de ser feliz. Coitado de você. Vai para as Escrituras. Vai para a palavra de Deus. É isso que João está colocando aqui para nós. Né? O crente tem opinião, mas a opinião do crente verdadeiro, ela é moldada pela palavra de Deus. E isso eu estou aprendendo agora, achando fantástico. Às vezes os meninos, hoje mesmo, né, rolou um monte de coisa lá no nosso zap. Eu vou e jogo um versículo da Bíblia. Ponto. Ah, não, mas tem isso, a educação. Que educação, gente? Acorda. A solução não é a educação, a solução não é um governo, não é. A situação não é essa. A solução é o Evangelho. Gente, nós estamos olhando para o mundo com óculos errado. O nosso óculos é o Evangelho. Por que está do jeito que está? Porque a igreja não tem cumprido o seu papel. Ponto. É isso, falei. Não tem. A igreja não está cumprindo o seu papel. A gente está brincando de crente. É isso que nós estamos fazendo. A gente não está estudando a palavra de Deus com seriedade. A gente não está fazendo, gente, isso que eu coloquei para vocês aí, o que é a ira de Deus? O que Jesus fez na cruz? Se você perguntasse para uma criança de 10 anos, há 400 anos atrás, das igrejas reformadas de 400 anos atrás, uma criança de 10 anos ia dizer para você coisas do Evangelho que você não sabe. Mas sabe por quê? Porque os pais ensinavam às crianças o Evangelho de Jesus. Porque os pais entendiam que a vida é o Evangelho de Jesus. Hoje em dia a gente brinca. Brinca. Os nossos filhos ficam diante da televisão, jogando baleia azul. Fala sério, hein, gente? O que é isso? Que é isso, gente? Nós estamos longe do Evangelho. A gente tem que acordar. Não dá mais, né? Ou então a gente vai ver as coisas irem de mal a pior. Precisamos voltar ao Evangelho. Se você não tem interesse em conhecer a palavra de Deus, conhecer e mudar a sua vida, não é só ler, é conhecer para mudar. Se você não tem esse interesse, eu queria dizer para você que você não é salvo. Pronto, não é. Porque se você é salvo, você vai buscar a palavra de Deus, porque você vai querer encontrar nela aquilo que faz sentido para a sua vida. Será o seu estilo de vida, a palavra de Deus. Você precisa se preocupar se você não tem prazer nas Escrituras. Se não é isso que move você. Você precisa ser inteligente. Gastar um pouquinho do seu tempo pensando nas declarações da palavra de Deus registradas aqui pelo apóstolo João. Isso é sério. A gente precisa se preocupar com isso. E aí, 3 perguntas para a gente caminhando para o final. Que você precisa responder. Como? À luz das Escrituras. Não me vem com resposta de que, né? Ah, eu sou salvo porque eu fui batizado, eu sou salvo porque a minha mãe era crente, eu sou salvo porque meu pai era pastor. Esquece. Você tem que responder com base nas Escrituras. Eu ando na luz? Eu confesso o meu pecado? Ele me causa tristeza? Eu amo a lei de Deus? Mesmo luto para andar na sua vontade? Se a sua resposta for sim a essas 3 perguntas, eu penso que você foi salvo pelo poder do Evangelho. Só lembrando uma coisa, nós não vamos fazer isso para ser salvos. Nós fazemos isso porque nós somos salvos. Atenção. Não é obra. Isso é evidência da salvação. E não aquilo que vai fazer com que eu seja salvo. Não. Nós estamos falando de evidência na vida daquele que foi transformado pelo poder de Deus. Foi feito nova criatura em Cristo Jesus. Então, se a sua resposta é sim, eu penso que você é salvo. Mas eu queria dizer para você que na primeira carta de João tem 12 marcas que você precisa ter. E eu queria que você se preocupasse com isso. E que depois você lesse João, a primeira carta, e você marcasse ali quais são as evidências do verdadeiro salvo. Talvez você encontre até mais de 12, mais do que aquelas que eu encontrei.
Gente, olha só, para a gente caminhar para o fim. A experiência, nossas igrejas, elas foram marcadas por um tempo em que nós recebemos aqui no Brasil muitos evangelistas americanos. E aí a gente aprendeu uma coisa que é isso que é o resultado que a gente está colhendo hoje. Aqueles evangelistas pregavam, depois assim, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. A pessoa levantava a mão. Então vem aqui à frente que você vai receber uma oração. Aí ele orava, e aí depois alguém perguntava, né? Chegava, vai para o aconselhamento, aquele aconselhamento assim de 5 minutos, ia para uma sala, aí a pessoa perguntava assim, você entendeu o que foi pregado? Entendi. Você quer receber Jesus como seu Salvador? Quero. Então eu vou fazer uma oração aqui, você repete o que eu digo. Aí a pessoa fazia oração, a outra repetia. Aí quando terminava, a pessoa fazia, foi sincera a sua oração? Foi, então você está salvo. E a pessoa saía de lá achando que estava salvo, gente. Aonde é que tem isso na Bíblia? Lugar nenhum. Acorda. Isso não tem na Bíblia, gente. E nós fomos contaminados com essa heresia. E nós temos muitas pessoas na igreja que hoje acham que são salvos. Por quê? Porque alguém declarou que ela é salva. Alguém fez uma oração e ela está salva. E não está. Ela não sabe nem o que é o Evangelho. Está salvo de quê? Nós fomos contaminados por isso, gente. Isso começou na década de 1950. E a gente pegou isso, varreu a igreja. Varreu a igreja. E os crentes passaram a ser número. Não, a campanha aqui de evangelização hoje foram 327 à frente. Fala sério, hein? Cadê esses crentes? Muitos nem chegaram. Muitos chegaram e contaminaram o resto. Porque não era salvo. Um problema sério surgiu aí. Então, respostas afirmativas a perguntas vazias não garantem que você foi salvo. Cuidado. Você precisa conhecer as Escrituras, precisa se arrepender do seu pecado, precisa decidir e se empenhar em andar com Deus, caminhar nesse objetivo, se examinar periodicamente, para que você tenha segurança de que um dia, de fato, foi transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. Muitos permanecem hoje nos bancos das igrejas, às vezes por anos, sem ouvir a mínima advertência do Evangelho, sem nem nunca ter ouvido que é preciso se examinar. Sempre, sempre. E é isso que eu queria convocar vocês a esse exame, autoexame. As advertências são sérias no Evangelho. Examine-se. Ainda é tempo. Se você foi de fato salvo, você vai perseverar até o fim. Examine-se. Talvez se você se examinar e ver que nada disso está acontecendo na sua vida, é hora de você se dobrar diante de Deus, clamar por misericórdia. E é o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A obra é dele. E eu queria terminar lendo esse texto com os irmãos. Jesus. E a gente às vezes ouve esse texto também de forma errada em cultos de evangelização. Eis que estou à porta e bato. Gente, Jesus está falando isso para a igreja. Eu vou contar para os irmãos uma ilustração que eu ouvi que eu achei fantástica. Na época do apartheid na África do Sul, um jovem negro se converteu. E tinha uma igreja em Joanesburgo muito bonita. E ele pensou assim, eu vou ser dessa igreja. E aí um dia ele chegou lá, tocou a campainha da igreja, e quem veio atender o jovem foi o pastor da igreja. E aí ele falou, pastor, eu me converti, eu estou procurando uma igreja para eu frequentar, e eu gostei dessa igreja aqui, eu acho que eu vou ficar aqui. Aí o pastor olhou para o jovem e pensou com ele mesmo, gente, ele não está vendo que isso aqui é uma igreja de branco? Ele é negro. Aí, para não ser deselegante, virou para o rapaz e falou assim, olha, tudo bem, se você quiser frequentar, mas eu queria falar uma coisa para você. Olha só, eu queria que você fosse para casa, que você orasse, perguntasse para Deus se de fato essa aqui é a igreja que você deve congregar. E se Deus confirmar, você volta. Tá bom. E passaram-se 2, 3, 4 semanas e o jovem não voltou. E um dia o pastor, andando pela rua, viu o jovem na rua.
Aí você, meu rapaz, você esteve lá na igreja, eu conversei com você, então, o que foi que você decidiu? Não, pastor, eu fiz o que o senhor disse. Eu comecei a orar, perguntar para Jesus se era aquela igreja mesmo que eu tinha que ficar. E aí ele falou para mim assim, meu filho, tem 60 anos que eu estou querendo entrar naquela igreja, é você que vai entrar agora? Eis que estou à porta e bato. Jesus escreveu isso para a igreja de Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Vamos ficar de pé, vamos ler esse texto para a gente terminar. Apocalipse 3, 19 a 22, diz assim a palavra do Senhor, todos juntos. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A principal evidência da sua justificação, da sua salvação, é a sua santificação. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Queremos te pedir perdão porque não temos aberto este livro e não temos buscado verdades consistentes nesta palavra. Muitas vezes aquilo que nos incomoda nós deixamos de lado, mas esta palavra não muda. O Senhor mesmo disse que passaria o céu e a terra, mas as tuas palavras não iriam passar. Pai, move o nosso coração para que a gente possa se examinar, para que a gente possa se provar se de fato estamos na fé. Que nós não sejamos motivo de vergonha para o teu nome, que nós levemos o teu nome com dignidade, e que quando pecarmos, ó Deus, nós possamos de fato nos arrependermos, e que a glória do Senhor possa brilhar, ó Deus, nas nossas vidas, que a gente possa ser de fato, ó Deus, espelho da luz do Senhor, porque estamos em volta de Ti todo instante, amando a Tua palavra e Te buscando. Tem misericórdia, ó Deus, da minha vida. Tem misericórdia, ó Deus, da vida dos meus irmãos aqui. E se há alguém aqui, ó Deus, que pensa que é salvo, mas que hoje, ó Deus, o Senhor está tocando no seu coração, para que ele se examine, ó Deus, que a gente não saia daqui e deixe, ó Deus, que o inimigo roube essa palavra, mas que essa semente possa frutificar, ó Deus, no nosso coração. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.